Na minha opinião, a fase de colheita do Bitcoin está quase cessando já, tá? Ou seja, em algum momento ele vai começar a cair e recuar. Ele pode recuar até os 98 mil dólares ou até um pouco mais, talvez até 85. E se acontecer qualquer recuo de 30% ou mais em BTC, nos próximos 3 meses, compre, tá? Por quê? Porque em novembro nós vamos tender a ver uma das maiores altas do mercado nos últimos anos, tá? Provavelmente vai ser uma alta mais forte do que a do novembro do ano passado. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tô bearish, vamos dizer assim, eu tô urso para os próximos 3 meses, tá? Porque eu acho que o mercado vai entrar em uma correção, vai ser o melhor momento de plantar assimetria, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar coisas bem importantes aqui, ó. Por exemplo, agora o Ethereum está dando uma enfraquecida dessa super tendência de alta, tá? Cara, dificilmente ele já inverte logo de cara e faz isso daqui, tá? Difícil de acontecer. O mais provável é ele recuar um pouquinho. Ele perde essa média aqui de curto prazo, até pode buscar aqui os 3.200, por exemplo, e depois lateralizar, voltar para 3.900 ou 4.000 dólares, faz bear trap e aí sim ele pode iniciar um processo de correção que pode levar ele aqui embaixo, tá? Mas o que eu quero dizer, antes dele enfraquecer a tendência de alta, antes dele inverter para baixa, é isso que eu quero dizer, no curto prazo e médio prazo, ele primeiro precisa enfraquecer a tendência de alta dele. Ele nem enfraqueceu ainda. O primeiro sinal de enfraquecimento foi agora dia 22, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um topo. Tá? Isso aqui é um topo, de fato é confirmado um topo porque ele perdeu um dia, perdeu o dia a mínima do dia anterior, tá? Mas ele ainda está em alta, ou seja, ele está recuando pullback, às vezes ele recua ali uns 12%, tá? Geralmente o Ethereum corrige uns 12% para continuar subindo, então ele pode recuar uns 12% para depois voltar a subir, tá? Para depois, aí sim, se ele fizer bear trap, aí sim ele pode voltar a recuar para cá, tá? Então, ele ainda vai andar muito lateralmente ainda nesse mês de agosto. Ele vai andar de lado ainda, ou seja, ele vai cair, depois ele vai subir, ele vai devolver toda a queda com uma alta forte de novo, aí ele vai cair de novo, aí ele vai ficar assim, antes dele fazer um bull trapzinho e recuar, tá? Mas sim, é bem provável que nos próximos dois meses a gente já veja o Ethereum vindo para estas regiões aqui, tá? É bem provável que ele vai vir aqui, porque agora ele está entrando numa fase de enfraquecimento da tendência de alta para reversão dessa tendência de alta. É uma tendência de médio prazo, então é uma tendência de correção de 3 meses, que pode ocorrer novamente, como ocorreu ali de janeiro, fevereiro e março, tá? Só que novembro, velho, nós temos que estar com o máximo de Ethereum possível, tá? Nós temos que estar com o máximo de Ethereum possível para novembro, no próximo recuo. Não temam, tá? Quando ele começar a cair, coloca na tua cabeça de ir aportando aos poucos em Ethereum, porque o Ethereum ele vai ser empurrado depois para cima de novo, tá? Provavelmente o Ethereum vai subir mais forte que o BTC de novo no fim do ano. Ele já está nesse processo, tá? Ele já está na reversão. Então, se a gente pegar o gráfico do Ethereum contra Bitcoin, e quando eu falo dos meus resultados, foda-se, eu quero que as pessoas que me acompanham tenham resultados também, para elas sentirem, né? Eu sei que todo mundo que entrou naquele swing trade teve chance de ter resultado, teve gente que não entrou, mas assim, todo mundo que entrou no swing trade lá de Ethereum teve lucro, então eu entendo que muita gente hoje em dia está muito feliz de ter me acompanhado, membros do canal, né? Inclusive, torne-se membro do canal para você receber esse tipo de informação também. E basicamente aqui, ó, pessoal, o que a gente pode ver para o Ethereum contra BTC, tá? Esse sinal que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse sinal de fundo aqui, ó, tá? Ele é extremamente relevante para o Ethereum, tá? Extremamente relevante para que os próximos anos o Ethereum consiga vir a subir mais forte do que o BTC, tá? E o que acontece? Por que ele vai subir mais forte que o BTC? Porque ele é melhor que o Bitcoin? Não, é porque ele tem mais assimetria. E outra coisa, ao contrário do Bitcoin, nos últimos 3 anos, o Ethereum ele não subiu. Ele só se desvalorizou em relação ao BTC. Então, nos últimos 4 anos,
quem segurou o Ethereum só perdeu o BTC, correto? Correto. Só que chega um momento que nada dura para sempre. Então, essa sequência de perda, né, ela não dura para sempre. Então, o que é mais provável que a gente vai ver nos próximos anos para Ethereum? Isso daqui, tá? Isso daqui. Ó, se ele corrigir agora, no mês de agosto, setembro e outubro, ele tenderá a fazer um pivô de alta mensal para nós de reversão dos próximos anos. Como eu conheço o Smart Money de cabo a rabo, eu entendo que o Smart Money vai pumpar mais o Ethereum nos próximos anos, tá? Na minha opinião, o Ethereum, ele é o ativo de criptomoeda, das criptomoedas, ele é a criptomoeda que mais pode ganhar valor contra o BTC no próximo ano de 2026, tá? Principalmente se nos próximos 3 meses ele recuar aqui, segurar, ou seja, o Ethereum cair até 2.200, ou 2.500, ou 2.800, se ele cair e recuar, mas ele aqui no gráfico Ethereum barra Bitcoin, tá? No gráfico Ethereum barra Bitcoin. Ó, pessoal, se ele voltar aqui, tá? Ele vai acionar o Smart Money. Ou seja, ele vai fazer isso daqui, ó, tá? Que é o fundo duplo, e aí a gente tem um ano aí de alta pela frente do Ethereum mais forte do que o BTC, tá? Como ele perdeu para o Bitcoin nos últimos 4 anos, nós temos grandes chances disso acontecer, tá? Esse price action aqui tem 85% de chance de acontecer. Lembra do que eu falei dos 85% de chance, né? Só que isso aqui são várias semanas, tá? São 1 ano, às vezes 2 anos de movimentação pela frente, tá? Então tu tem que, novamente, ganha muito dinheiro nesse mercado quem entende isso que eu estou falando e tem paciência de executar o plano. Qual o meu plano agora para os próximos meses, tá? Todo o recuo mais forte do Ethereum eu vou comprar aos poucos. Então, toda a correção de 12% do topo de 3.800 do Ethereum, eu compro um pouquinho, tá? Nada de alavancagem, só simplesmente plantar novamente, tá? Então, na movimentação aqui do Ethereum, eu estou extremamente bullish, mas assim, extremamente bullish. Por quê? Porque ele rompeu a média de 200 dias, e basta ele pivotar esta média, ou seja, basta ele voltar para a região do Smart Money, ok? Isso aqui é Ethereum contra Bitcoin, ou seja, o Ethereum se valorizando ou se desvalorizando contra o Bitcoin. Toda vez em que tivemos um Golden Cross aqui, e ao mesmo tempo ele voltou para pivotar no Golden Cross. Golden Cross é quando as médias de 50 dias e de 200 dias se cruzam. Quando você tem um pivô, ou seja, uma correção de 3 meses aqui, de 12 semanas, tá? E ele volta para cá e lateraliza, cara, isso aqui é as portas para você ganhar muito dinheiro, tá? Eu pretendo fazer 100 milhões de reais nesse movimento aqui do Ethereum, tá? E eu acredito que ele vai começar em novembro, esse movimento, tá? Por quê? Porque o tempo em que, de janela temporal, que em média esse ciclo está andando, o Ethereum ele pode e deve, por estar muito subvalorizado no mensal, ele pode e deve entregar 1 a 2 anos de não de forte alta, mas de alta contínua, tá? Gradual, com bastante lateralidade, mas o que tu tem que botar na cabeça, cara? Esse tipo de oportunidade aqui é bizarro, tá? Quem não precisar mexer no dinheiro nos próximos 3 anos, comprando uma sobrevenda mensal do RSI contra o BTC aqui, contra o Ethereum, sabendo que o Ethereum hoje é a criptomoeda mais comprada por institucional, sabe o que eu estou falando, que qualquer recuo que tiver aqui dentro, ele vai querer voltar para cá. Se ele vai voltar para cá, só daqui até aqui, ó, você já aumenta em 152% do teu BTC, ou seja, dá para ver que ele pode ter uma performance 3 vezes maior do que o do BTC, somente para voltar para aquela LTB ali, tá? Para aquela linha ali. Então, em 800 dias, 900 dias, ele pode subir
uns 200% em relação ao BTC, tá? Depois que ele fizer esse tipo de movimentação. Então, a única coisa que eu preciso é um pullback mais forte, tá bom? O que acontece, pessoal? Ó, esse tipo de movimentação, as pessoas querem para ontem. Esse tipo de trade, esse tipo de position trade que eu vou abrir para Ethereum, tá? E só respondendo o pessoal que está em dúvida se eu fechei toda a minha operação de Ethereum ontem. Sim, eu fechei tudo, tá? Realizei 100%. Eu tinha realizado 60% na quinta-feira. O restante dos 40% de Ethereum eu realizei ontem, tá? Então agora, por enquanto, eu estou zerado de Ethereum. Mas depois, tá? Zerado não, eu tenho um pouco de Ethereum, eu tenho ali uns 20 Ethereum. Mas depois eu pretendo ter 400, 500 Ethereum para esses próximos 2, 3 meses, tá? É um position trade que eu vou montar a posição para vender daqui 2 anos. Ou 1 ano. Vamos dizer 1 ano, tá? Eu acredito que em 1 ano, 12 meses, 2026, se o Bitcoin lateralizar em topo, chegar a 150 mil e depois ficar preso ali entre 150 mil e 110 mil e 102 mil dólares durante 1 ano, eu acredito que o Ethereum pode performar muito bem. Por quê? Porque em março desse ano, o Ethereum ele foi amplamente estocado por institucional. E uma coisa que eu aprendi nessa vida, o institucional ele nunca erra. Ele sempre acumula muito no momento certo, quando ninguém quer comprar, e ele segura 3, 4 anos e realiza 3, 4 anos depois, tá? Mas eu acredito que eu vou ganhar mais dinheiro com o Ethereum nos próximos 2 anos, nos próximos 12 meses, vai. Nos próximos 12 meses eu acredito que eu possa ganhar mais dinheiro com o Ethereum do que com o Bitcoin, tá? Ao contrário do que estava acontecendo até o momento, né? O Bitcoin estava muito mais forte que as altcoins. Só que o Ethereum em si, ele é o nosso sistema financeiro copiado e clonado em forma de DeFi, em forma de finanças descentralizadas. Pegaram, se o Bitcoin é a moeda digital, a primeira moeda digital em circulação, o Ethereum ele é o primeiro sistema alternativo ao sistema SWIFT dos bancos, né? Que dá essa liberdade de você criar bancos, que dá essa liberdade de você criar piscinas de liquidez, você criar formadores de mercado dentro de casa com apenas uma carteira ou endereço de carteira. Então o valor dele para o institucional está nisso, tá? O que vai acontecer com o Ethereum nos próximos anos? Na minha opinião, ele vai ser colocado como, sabe a caixinha do Nubank, que você deixa rendendo ali em reais, né? Você deixa ali na caixinha do Nubank e fica rendendo CDI. Então, com a Pendle da vida, com o Ethereum e a Pendle da vida, o que eles conseguem fazer? Vários bancos de vocês vão começar a oferecer o caixinha do Nubank, tá? Caixinha do Nubank, eu estou só dando um exemplo aí prático para as pessoas, popular para a pessoa entender, que muitos bancos nos próximos 2, 3 anos vão ter uma caixinha em que você coloca lá e vai ter rendimento de 5%, 6%, 7%, 8% ao dólar ao ano, utilizando o Ethereum e o ecossistema do Ethereum. Tá? Agora tu imagina isso no mundo todo acontecendo. Aí tu imagina se esse tipo de ativo não vale no mínimo $1 trilhão de valor de mercado. Vale, pessoal, vale, tá? Rússia e os caralho, tipo assim, qualquer país que tiver conflito com os Estados Unidos, com o Trump e os caralho, e precisar movimentar dinheiro, eles vão usar a rede Tron, vão usar a rede Ethereum e vão estar utilizando esse sistema. Hoje o sistema mais robusto financeiro é o Ethereum, tá? Como o Ethereum ele pode ter atualizações para ficar mais cômodo a utilização dele e mais barato também, ele pode se popularizar e deve se popularizar, tá? Então ele tem uma chance muito grande de ele ser o ativo que mais vai ganhar valor de mercado. Por quê? Porque os institucionais encheram a mão dessa bosta aqui nos últimos meses, tá? Em março, abril, eles encheram a mão. Então, se eles encheram a mão, eles com certeza vão usar isso aqui como matéria-prima para ganhar mais dinheiro e para pegar a movimentação, tá?